do Apocalipse, no capítulo 6. Lá na igreja do Parque de Jurema, congregação desta igreja, nós temos a exposição do livro do Apocalipse no domingo à noite. Deus tem nos edificado ali por meio da sua palavra exposta. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje esse texto da palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Os irmãos podem, mesmo sentados, acompanhar a leitura da palavra de Deus de forma reverente. Irmãos, eu lerei a palavra do Senhor e os irmãos acompanharão em silêncio. Diz assim o texto da palavra de Deus em Apocalipse 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo, vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, cá estamos, Senhor, diante da Tua presença, lida a Tua palavra, na expectativa de que o Teu Espírito Santo, ó Deus, haja em nossos corações. Ó Deus, tocando no mais profundo do nosso ser, à medida em que a Tua palavra for pregada. Ó Senhor, fala conosco. Sê com o povo que se chama pelo Teu nome reunido aqui neste local. E que hoje, ó Deus, após a exposição da Tua palavra, compreendida a Tua palavra, ó Deus, nós possamos exaltar o Teu nome. Sair daqui, ó Deus, confiantes em quem nós temos crido. Confiantes, ó Deus, naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pois nada foge ao Teu controle. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente, irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma das mais debatidas de todas as passagens das Escrituras. Nós encontramos na história da igreja diversas interpretações a respeito desse texto. E uma das regras de interpretação da igreja
reformada para com as Escrituras é: a Bíblia se auto-interpreta. Ou seja, você deve procurar na própria palavra de Deus a interpretação que ela mesma dá de si mesma. Porque se existe alguém que sabe ler corretamente a Bíblia, é o próprio Deus, o autor das Escrituras. De tal sorte, meus irmãos, que nós temos que compreender esse texto à luz do seu contexto, à luz do seu propósito. E, para tanto, eu gostaria de pedir que você fosse lá para o capítulo 1 de Apocalipse. E nós vamos fazer uma viagem pelo livro do Apocalipse, até chegar ao capítulo 6, para que nós possamos, assim, compreender bem essa perícope, esse texto que lemos inicialmente. Os primeiros versículos deste livro, no capítulo 1, versículo 1 e 2, falam a respeito do propósito deste livro. Por que foi que esse livro foi escrito? A que finalidade esse livro foi escrito? Leia comigo o versículo 1 e 2. Leia comigo. Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esse livro, ele trata de uma coisa que até então estava encoberta, que ninguém sabia, mas que agora estava sendo revelado. Está vendo? O livro do Apocalipse não é sobre coisas obscuras. O propósito do livro de Apocalipse não é encobrir algo. O propósito do livro de Apocalipse é o quê? É revelar algo. E essa revelação é de quem? Quem foi que nos deu? Jesus Cristo. Então vamos continuar. Revelação de Jesus Cristo. Qual o propósito? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a mim e a você, as coisas que em breve devem... Muito bem. Então, é sobre coisas que dizem respeito, naquela época de João, a coisas futuras. Futuras aos dias de João e, quem sabe, de nós também hoje. Então, é uma revelação de algo que o povo não sabia e de coisas que iriam acontecer, lá no futuro. Aí o texto continua, dizendo: e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo, o apóstolo João, o apóstolo amado. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Ele viu tudo e ele não duvidou de nada do que viu. Pois bem, meus irmãos, esse é o propósito do livro do Apocalipse. O propósito do livro do Apocalipse, portanto, é falar a respeito de coisas futuras. E isso era muito importante para o apóstolo João. Não porque João fosse curioso, porque não tem gente curiosa para saber a respeito do futuro, por mera curiosidade, não é? Não tem gente assim? Pois é. Mas o apóstolo João, isso era significativo para ele, não porque ele fosse curioso, mas porque ele estava passando, juntamente com a igreja, uma situação muito difícil. No final do primeiro século, quando essa carta foi escrita, quando este livro foi escrito, ser crente não era moda, como nos dias de hoje. Ser crente naquela época era sinônimo de ser perseguido, era ter o pescoço à risca toda hora. E muitos crentes, eles estavam sendo presos em calabouços, outros estavam sendo lançados às feras, e ainda muitos outros estavam sendo decapitados. Estavam perdendo seus bens, estavam perdendo suas casas, estavam perdendo sua cidadania, estavam perdendo seus amigos, sua família, estavam perdendo sua própria honra. Por causa de quê? Por causa do nome de Cristo. E aí João, ele foi uma destas vítimas. Diz o texto nos versículos seguintes, lá no versículo 9 do capítulo 1, olha aí no versículo 9, você vai perceber que o apóstolo João vai dizer que ele está preso numa ilha. Que ilha é essa? É a ilha de Pátimos. Essa ilha
era uma ilha que servia como uma espécie de prisão. As autoridades romanas mandavam para lá presos da pior espécie possível. Mas João está preso ali não porque ele é um assassino. Ele não está preso porque ele é um malfeitor. Ele está preso ali não por ele ser um desordeiro. Ele está ali por ser um ministro do Evangelho. Ele é enviado para ali. E aí é nessa circunstância tão adversa de perseguição para com a igreja que João ele tem uma gloriosa revelação de Cristo Jesus. Uma grandiosa revelação que veio da parte de Deus. Lá naquela ilha de Pátimos, na sua prisão, em face da morte, na antessala da morte, diz o texto, que ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado. Ele viu o Senhor Jesus Cristo glorificado, e ele viu mais. Ele viu o Senhor Jesus Cristo andando no meio das igrejas. Ou seja, Jesus Cristo, ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou e ele está ativo. Não foi ele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois bem, aqui está sendo cumprido isso. João tem uma revelação do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo ele está andando nas igrejas. E ele diz ainda mais que João viu Jesus Cristo segurando os pastores, os seus ministros, os seus anjos em sua mão. E aí, meus irmãos, diante daquela revelação maravilhosa, João ele começa então a perceber que o Senhor Jesus Cristo ele não está distante da aflição que ele está passando. Ele não é indiferente para com o sofrimento que ele está passando. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo se volta para ele e diz assim: João, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Então isso era muito significativo. Aí o Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, ele está querendo dizer assim para João: João, eu sei o que você está passando, João. Eu estou do teu lado aí, João. Eu sei o que é que você está sofrendo. E eu não estou inerte. Eu estou vivo. E eu acompanharei a minha igreja e eu cuidarei da minha igreja. Tanto é que no capítulo 2 e 3 você vai ter o Senhor Jesus Cristo, ele pedindo para João enviar 7 cartas a 7 igrejas ali que estão na região da Ásia Menor. O número 7 é um número muito significativo na Bíblia. O número 7 é o número da perfeição. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele envia 7 cartas para 7 igrejas em específicas, não é porque só haviam 7 igrejas naquela época, haviam muitas outras. Mas é porque aquelas 7 representavam todas as igrejas de todo mundo daquela época. De tal sorte que aquelas igrejas eram uma representação daquilo que, via de regra, toda igreja passa, mais cedo ou mais tarde durante a sua história. Então o Senhor Jesus Cristo ele se importa com a igreja, mesmo a igreja passando por perseguição. O Senhor Jesus Cristo ele se importa com aquilo que se passa dentro do meio dela. Isso era significativo para João. Isso é o conteúdo do capítulo 2 e do capítulo 3. Agora vá para o capítulo 4. Quando você chega no capítulo 4, João tem outra revelação. Diz o capítulo 4 que João, ele é convidado. Diz aí o versículo 4, que João, ele olha para o céu no versículo 1, e ele vê no céu uma porta aberta. E ele escuta uma voz lá de cima dizendo assim: vem para cá. Vem ver o que é que passa aqui. Você até agora só enxerga o que passa aí na terra. Agora vem para cá. Vem ver aquilo que é a vida da perspectiva de cá. Venha enxergar as coisas que você está passando numa perspectiva mais abrangente. E aí a Bíblia diz que João sobe. Vai e sobe até o céu. Quando chega lá no céu, qual é a primeira coisa que ele vê?
Qual é a primeira coisa que ele vê? Ele vê um trono. E esse é o trono do universo. Ele está dizendo, em outras palavras, que quem reina sobre o mundo não é Roma. Não é o imperador romano que comanda todas as coisas. Quem reina sobre tudo e sobre todos é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o próprio Deus. De tal maneira que João está dizendo, João está vendo, a minha vida ela não está aí ao acaso. Na minha vida existe um plano, existe um projeto, e quem governa a minha vida é o próprio Deus. Tudo que sucede, na verdade, meus irmãos, aqui na terra, ela é resultado de algo que foi decretado nos céus. Você entendeu até aqui? Você entendeu? O nosso destino, portanto, não está nas mãos de homens. Todos os tronos da terra estão sob jurisdição do trono celestial. Por isso nós precisamos temer a Deus e não aos homens. No meio das tribulações, nós devemos fixar os nossos olhos no Senhor Deus, porque é a Ele que todas as coisas se sujeitam. Isso é o conteúdo do capítulo 4. Agora vá para o capítulo 5. No capítulo 5 você tem uma continuidade da revelação lá do capítulo 4. A cena ainda continua sendo a do trono celestial. Diz o texto que João viu lá no capítulo 5, na mão daquele que estava sentado no trono, ou seja, na mão de Deus, ele viu um livro. E antes que você pense que era um livro nesse formato, códex, não era. O livro era assim, nesse formato, era o formato de rolo. Porque você sabe que antigamente os livros eram desse jeito, era formato de rolo. Certo? E aí diz o texto que esse livro estava na mão daquele que estava sentado no trono. Aquele livro, ele representava o decreto do rei, a ordem do rei, ou seja, o plano do Rei dos Reis para tudo que acontece aqui na terra. Isso é importante, não apenas para a gente entender a história, mas entender o próprio destino da igreja, não é? Isso era importante. Mas João diz que há dois problemas. Primeiro problema: para um decreto ser promulgado, alguém autorizado tem que lê-lo. Não é todo mundo que pode ler um decreto. Tem que ser alguém autorizado. Esse é o primeiro problema. João não enxergou ninguém lá no céu autorizado para ler o decreto de Deus. E aí imagina a ansiedade de João, né? Prestes a perder o pescoço, e João sem saber o que ia acontecer, não é? Será o que é que vai acontecer da minha vida? Será o que vai ser da igreja? O que é que Deus tem planejado? Não tinha ninguém no céu, nos olhos de João pelo menos, que estivesse pronto para ler aquele livro. A segunda coisa que o texto diz é que aquele rolo, ele estava totalmente selado com 7 selos. Você lembra novamente que o número 7 é um número muito especial, é o número da perfeição. Ou seja, ele estava totalmente selado. E você lembra que o selo antigamente, ele era feito de argila, não é? E lá, ou de argila ou de cera. E aí você colocava determinada quantia ali e em seguida você pressionava o seu anel de sinete e ali deixava a sua marca. Então aquele livro estava totalmente selado, ou seja, estava totalmente fechado. E quem fechou foi o próprio Deus. Quem é que pode abrir? Quem é que pode abrir um livro que o próprio Deus fechou? Quem? Aí João chora. João fica triste, porque ele não viu ninguém capaz de ler o livro e de abrir o livro. E aí, de repente, a Bíblia diz que alguém lá no céu lhe consolou, dizendo, diz o versículo 5 aí, leia comigo o versículo 5, do capítulo 5. Leia comigo. Todavia...
venceu, abriu o livro e os seus... Meus irmãos, quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? Quem é o vitorioso? É Jesus. Então alguém lá no céu chegou para João e diz assim: João, não chore. O teu Senhor venceu e Ele é digno. Portanto, de ler os decretos de Deus, você vai saber, João, aquilo que vai acontecer no futuro. Não chores, não chores. E aí, meus irmãos, aí nós chegamos no capítulo 6. O capítulo 6 é a maneira como João narra para mim e para você, como o Senhor Jesus Cristo foi abrindo cada um daqueles selos, daqueles 7 selos. Cada um daqueles 7 selos representava, portanto, algo que iria acontecer no futuro para João. E aí o texto diz que cada um dos 4 primeiros selos, de cada vez que abre-se um daqueles selos, surgem 4 cavaleiros e seus respectivos cavalos. Esses 4 cavaleiros são chamados comumente como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por que essa figura aqui? Porque os cavaleiros, eles demonstram força. É um símbolo de força. Às vezes eu estou lá em São Paulo, e aí eu estou andando ali, e de repente eu vejo os guardas, todos imponentes, policiais, montados num cavalo. Aquilo é um símbolo de força. E aqui o texto mostra essa realidade. Os cavaleiros, eles estão montados em seus cavalos, representando força, mas a força de Deus. Eles estão sendo usados para cumprir os propósitos de Deus. E eles são uma representação daquilo que está acontecendo na história, desde a morte do Senhor Jesus Cristo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então você quer saber o que é que vai acontecer no futuro? O que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro? Você quer saber? Então hoje eu vou mostrar para você. Através desses 4 cavalos e 4 cavaleiros. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 1 e 2. O primeiro cavalo e seu cavaleiro, ele representa a conquista. É um cavalo branco. Versículo 1 e versículo 2. Leia comigo. Versículo 1 e versículo 2. Vi... Quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 selos viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então que eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com armas. Muito bem, só até aqui. Só até aqui. Muitos estudiosos, eles debatem a respeito da identidade desse cavaleiro. Alguns dizem que esse cavalo branco e seu cavaleiro é uma representação do anticristo. Já outros acham que esse cavalo e seu cavaleiro é uma representação de Nero. Existem até outros que dizem que este cavaleiro e seu cavalo é uma representação de Hitler. Ainda outros acham que esse cavalo e seu cavaleiro é o diabo. Mas isso tudo não passa de especulação. Como eu disse para você no início do meu sermão, uma regra de interpretação da Igreja Reformada para com a Escritura qual é? A Bíblia se auto-interpreta. E aí eu quero pedir para você deixar marcado aqui esse texto. E ir lá para Apocalipse no capítulo 19. Porque Apocalipse 19, versículo 11, vai dizer, para mim e para você, quem é esse cavaleiro. Apocalipse 19, versículo 11. Leia comigo.
Leia comigo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja. Irmãos, quem é aquele que é fiel? Quem é aquele que é fiel em todas as coisas? Jesus Cristo. Quem é aquele que é o verdadeiro? Quem foi aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem foi? Jesus. E quem é aquele que julga com justiça? Quem é? O único justo, Jesus Cristo. Então nós não temos por que duvidar que aquilo que Apocalipse 6, versículo 2 nos mostra, portanto, é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Este primeiro cavaleiro, portanto, não é um capanga do diabo. Esse cavaleiro, ele não é Hitler, ele não é um imperador romano lá do passado, não, ele é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz aí o versículo 2, o finalzinho do versículo 2 mostra o que é que Cristo está fazendo. Leia comigo. Diz o texto: foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo. Note que antes o texto diz aí que ele tinha um arco. Ele tem um arco, ele tem uma coroa e ele sai vencendo, e para vencer ele sai como se fosse um guerreiro. Ele sai para conquistar e para derrotar as forças do mal. E o Salmo 45 demonstra isso. Eu quero pedir para você ir lá no Salmo 45. Esse texto exige que nós recorramos a outras passagens das Escrituras para corroborar aquilo que estamos dizendo. Veja só o Salmo 45, versículo 3 a 5, que é um salmo messiânico. Veja só o que é que o salmista falava a respeito de Cristo. Olha só, versículo 3. Cinge a espada no teu flanco, ou seja, na tua coxa, ó herói. Cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Portanto, meus irmãos, o texto aqui está se referindo a Cristo como um grande guerreiro. E isso é uma descrição paralela àquilo que a gente viu em Apocalipse 6, versículo 2. A pergunta que fica agora é: como é que Cristo ele é vencedor? Como é que ele sai vitorioso como um guerreiro? Eu não tenho dúvidas em afirmar, irmãos, que é por meio da pregação do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho, Cristo ele está cavalgando por este mundo, através das nações. E toda vez que uma pessoa se converte a Cristo e crê em Cristo, Cristo, portanto, é declarado vitorioso. Você lembra o que o apóstolo Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2? Ele disse assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que são salvos, como naqueles que se perdem. Então, quando o Evangelho é pregado, seja aqui em Teresina, seja lá no Ceará, seja lá no Rio Grande do Sul, seja lá no Japão, e uma pessoa ela é convertida, aquilo é vitória para o Evangelho, é um triunfo para o Evangelho. E aquele que não crê, aquele que permanece incrédulo, é vitória para o Evangelho também, diz o apóstolo Paulo. Porque Cristo ele é vitorioso não apenas naqueles que são convertidos, mas inclusive naqueles que permanecem em seus pecados. Cristo ele é o grande vitorioso. Isso deve confortar o seu coração, meu irmão.
Isso deve confortar o meu coração, os nossos corações, porque a maior força deste mundo não é os Estados Unidos da América. O homem mais poderoso deste mundo não é o Donald Trump. O homem mais poderoso deste mundo é o Deus homem, é Jesus Cristo. E Ele, com a força do seu evangelho, domina sobre toda a terra. Este cavaleiro e seu cavalo passou primeiramente em Jerusalém, no primeiro século. Depois foi para a Judeia, passando por Samaria. E depois chegou até os confins da terra. E este cavalo e seu cavaleiro estão agindo ainda nos dias de hoje, desde a pregação dos apóstolos, passando pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos puritanos, pelos missionários na China, na África, aqui no Brasil com Ashbel Green Simonton, até nos dias de hoje. E nada pode impedir esse cavaleiro, nada pode impedir o seu cavalo, nenhum exército, nenhum poder mundial, nenhuma força econômica, nenhuma guerra pode impedir o avanço desse cavaleiro e seu cavalo. O evangelho, ele é invencível. Então esse é o primeiro fato revelado a João. João, o que é que vai acontecer no futuro? Jesus Cristo, vai vencer o mundo. E como é que ele vai vencer o mundo? Pela pregação do evangelho. Que conforto para ele que estava na ilha de Patmos. Versículo 3 e 4, nós temos o segundo cavaleiro. Esse segundo cavaleiro, ele está montado num cavalo vermelho. E ele significa perseguição. Leia comigo o versículo 3 e 4. Leia o versículo 3 e 4 comigo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, da cor do sangue, e o seu cavaleiro, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi... Veja só, aqui esse cavalo e o seu cavaleiro, eles são símbolos do assassinato, do derramamento de sangue, da guerra. Como nós acabamos de ler aqui, a esse cavaleiro e seu cavalo foi dado a eles tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E eu tenho certeza que aqui na igreja tem historiadores formados em história, e eles vão concordar comigo que desde o primeiro século até os dias de hoje, todo século praticamente tem uma grande guerra. Apenas 2 séculos, desde aquela época até os dias de hoje, apenas 2 séculos que não tiveram guerras significativas. No século passado nós tivemos 2 grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, meus irmãos, matou nada mais, nada menos do que 30 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra Mundial, muito mais. Foi gente que morreu. E nós mal começamos também o século, e nós ouvimos sobre ameaças e rumores de guerra. Não apenas guerra, mas violência também. Só para você ter uma ideia, no ano de 2016, o Brasil, pela primeira vez em toda a história, alcançou o número de 60 mil homicídios por ano. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão oficial do governo, no ano de 2016, 62.517 pessoas foram assassinadas em nossa nação. Só para você ter uma ideia de como isso é uma coisa terrível, isso coloca o Brasil num patamar 30 vezes mais perigoso do que a Europa. Para cada brasileiro que morre aqui no Brasil, assassinado, para cada 30 que morrem assassinados aqui no Brasil, 1 morre lá na Europa. Pra você ter ideia. É uma coisa terrível.
Só na última década, para você ter uma ideia, 553 mil pessoas foram assassinadas. Você sai de casa hoje com medo. Sai ou não sai? Fica com medo. Não há paz em parte alguma. Mas aí eu lhe pergunto, por que aqui não há paz? Porque mataram o príncipe da paz. O príncipe da paz foi rejeitado, ele foi julgado, ele foi ultrajado, ele foi crucificado. E por causa disso não há paz na terra. Mas eu gostaria de falar um aspecto mais particular dessa violência. Esse cavaleiro e seu respectivo cavalo, ele fala mais especificamente a respeito da violência contra os crentes, da guerra contra a igreja, da perseguição contra o evangelho. A história da igreja cristã mostra que onde a pregação de Cristo chega, em seguida há o quê? A perseguição. Sabia disso? Onde Cristo chega, meus irmãos, nós encontramos perseguição. Leia a história de Paulo, leia a história de Estevão, leia a história dos pais da igreja, um homem chamado Policarpo, outro chamado Felicidade, e a Inquisição, o episódio da noite de São Bartolomeu, as perseguições movidas pelo comunismo, pelo nazismo, pelo islamismo radical. Onde o evangelho chega, existe perseguição. Diz o texto aqui que esse cavaleiro ele tem uma grande espada. E no original, essa espada aqui, no grego, ela dá uma espécie de ideia de que é um cutelo. Lá no Ceará, minha mãe chama cutelo de facão. Por que facão? Porque é uma faca grande, né? Então, a faca grande, essa faca ela era utilizada para quê? Para cortar carne dura com carne com pescoço, especialmente para cortar osso, né? Pescoço. E aí, meus irmãos, era justamente isso que acontecia naquela época. Os cristãos, eles tinham seus corpos despedaçados, eles eram decapitados por meio desses cutelos. Isso não deve nos impressionar, meus irmãos. Jesus Cristo chegou para nós e disse assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Meu amigo, você quer ser um crente? Os primeiros inimigos seus provavelmente vão ser os seus familiares. Sabia disso? Eles vão se opor. Eles vão se opor a você. E depois você saiba que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, diz o apóstolo Paulo, eles serão perseguidos. Então você deve esperar perseguição. Todos aqueles que são crentes, a perseguição sempre está presente e continuará presente ao longo da história. Inclusive de forma violenta. Você pensa que não. Mas aqui no Brasil isso existe. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, numa cidade aqui no interior do Maranhão, salvo engano, a cidade de Bacabal, uma das nossas igrejas foi vítima de um ato de violência terrível. Malfeitores quiseram arrombar a igreja e roubar as coisas que ali estavam. Não conseguindo, eles atearam fogo na igreja e deixaram uma mensagem lá dentro, nas paredes daquela igreja, dizendo o seguinte: da próxima vez nós vamos queimar a igreja com todo mundo dentro. Na igreja presbiteriana, a nossa denominação. Não está distante, não. Porque somente quando Jesus Cristo voltar é que Ele vai pôr fim a essa violência. Somente quando Ele voltar é que Ele vai pôr fim aos conflitos, às guerras, às perseguições. Portanto, em vez de você orar a Deus, pedindo simplesmente
pelo fim das perseguições, você deve orar a Deus também para que Deus lhe dê perseverança em meio às perseguições. Porque tão somente seja fiel até a morte, que Ele te promete dar a coroa da vida. Então o primeiro cavaleiro é Cristo. Ele está montado num cavalo branco, simbolizando a vitória do Evangelho. O segundo cavaleiro é um cavaleiro que está montado sobre um cavalo vermelho, e ele simboliza a perseguição, porque onde o Evangelho chega, chega também a perseguição. Veja o terceiro cavaleiro. Ele está montado num cavalo preto, e ele simboliza a pobreza. Leia comigo o versículo 5, por favor. Quando abriu... Esse cavalo preto e seu cavaleiro, eles representam as forças econômicas que propagam a pobreza. Note que existe uma sequência lógica, não é? Primeiro vem Cristo, depois vem a perseguição, a violência, e em seguida você tem a pobreza. Porque não tem como haver prosperidade, não tem como haver fomentação de riqueza quando há violência, quando há guerra, não tem como. Só existe prosperidade onde existe paz. A fome e a guerra sempre andam juntas. E aí o texto aqui mostra que esse cavaleiro, ele segura uma balança. A balança, ela serve para pesar precisamente objetos. E especificamente diz o texto aqui que essa balança ela é utilizada para pesar alimentos. E diz aqui o texto que tudo que ele pesa naquela balança é muito caro. Vamos ver aqui alguns exemplos disso no versículo 6. Leia comigo. Versículo 6. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo, um denário. O que é um denário, meus irmãos? Um denário, para você nunca mais esquecer, um denário é o salário de um dia de um trabalhador, naquela época. Lembrou? Nunca mais vai esquecer. Quanto era o salário de um dia de um trabalhador? Um denário. Muito bem. De acordo com o apóstolo João, um denário só podia comprar 1 quilo de trigo. 1 quilo de trigo. Você já imaginou sua família, ela passar um dia inteiro só comendo trigo e 1 quilo? Já pensou? Naquela época as famílias não eram pequenas como hoje, não. Era 10, 15, 20 filhos. Você já imaginou? Você trabalhar o dia inteiro e no final do dia, como recompensa, você poder ir no supermercado, você comprar apenas trigo e 1 quilo de trigo para sustentar a sua casa? É isso que o texto aqui está dizendo. Em épocas normais, naquela época, um denário comprava 12 quilos de trigo. Mas o que foi que aconteceu? De acordo com o apóstolo João aqui, houve uma superinflação. As coisas elas se tornaram caras, caríssimas, de maneira que o trabalhador comum ele tinha que fazer outra coisa. Em vez de comprar trigo, ele tinha que comprar outra coisa mais barata. Veja só, continua aí o versículo 6. Aí o versículo 6 diz assim: 3 medidas... A cevada era um alimento menos... Era uma comida menos sustentável, E ela era dada para animais. Ela era dada para animais. E ela era mais barata do que o trigo. Mas mesmo assim você comprava a cevada, e com a cevada você comprava apenas 3 quilos de cevada. Muito pouco para os padrões das famílias daquela época. Aí o texto diz mais, olha só, as outras necessidades da família. Olha só, finalzinho do versículo 6.
Olha só. E não danifique. Ou seja, o azeite e o vinho era muito utilizado naquela época, nas famílias. Era coisa básica. Básica. Mas nem isso eles podiam comprar. Não danifique, ou seja, nem toque. Porque aquilo que era uma coisa comum, era uma coisa normal, qualquer casa podia comprar um azeite e um vinho, aquilo acabou se tornando luxo. Por quê? Porque as coisas superinflacionaram. Ficou tudo muito caro. Meus irmãos, é justamente isso que o cavalo preto e o seu cavaleiro mostram. A vida neste mundo muitas vezes é marcada pela pobreza. A vida neste mundo muitas vezes é marcada pela exploração daqueles que são mais fracos, mais pobres. Você sabia de uma coisa? Os ricos querem ser cada vez mais ricos e tornar os pobres cada vez mais pobres. Vocês sabiam disso? Aqueles que detêm o poder, muitas vezes, eles usam instrumentos ilícitos para tornar aqueles que são pobres mais pobres, por causa da ganância. E as coisas neste mundo funcionam da seguinte maneira: os preços das coisas muitas vezes são muito maiores daquilo que realmente valem. É isso que os economistas chamam de inflação. E a inflação gera um quadro de fome, porque o trabalhador mal consegue sustentar a sua casa, mal consegue comer, mal consegue comprar uma roupa. E eu percebo que esse cavalo e esse cavaleiro estão atuando ainda hoje, estão galopando por muitas partes do mundo e em nossa nação também. Quem já teve a experiência de ir em um país desenvolvido, por exemplo, quem já teve a experiência de ir lá nos Estados Unidos, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Olha numa vitrine de uma loja lá o preço de uma roupa que aqui é centenas de reais e lá poucos dólares. A primeira impressão que passa é que você está sendo roubado. Roubado. Por quê? Por causa disso. Existe profundamente uma ação neste mundo, trazendo pobreza neste mundo, por causa de interesses de muitas pessoas ricas e poderosas. Deus tenha misericórdia, irmãos, da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia. Que Cristo está dizendo para mim e para você é o seguinte: não espere riqueza nesse mundo como crente. Não espere luxo como crente. Espere pobreza. Espere, quem sabe, perder o emprego por causa de Cristo. Espere ser deserdado por causa de Cristo. Espere ser negligenciado em sua empresa quando surgir uma promoção por causa que você é um cristão. Espere isso. Espere injustiça. Espere mais injustiça neste mundo, porque isso é o tipo de mundo em que você vive. Tudo isso é o que o pecado tem feito. Mas eu estou vendo tudo. E eu estou acompanhando. Espere isso. Então nós vimos até agora as coisas que vão acontecer. Cristo sendo vitorioso. Perseguição, violência e fome. Quarto e último cavalo. Seu respectivo cavaleiro. Esse cavalo é um cavalo amarelo. E ele simboliza a morte. Leia comigo o versículo 7 e o versículo 8. Leia comigo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto selo vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o inferno estava... Até aqui, só até aqui. O quarto cavaleiro, ele é a morte. Diz aí claramente o texto. Aí, por que a cor é cor amarela? Porque você sabe que todo cadáver fica, depois de algum tempo, pouco tempo depois da sua morte, fica amarelado, não é? Aquele amarelo pálido de um cadáver em decomposição. Pois bem, a imagem aqui é da morte cavalgando.
E essa morte está cavalgando indiscriminadamente pelo mundo. Aí diz o texto que a morte está cavalgando e atrás dela vem o quê, meus irmãos? Porque é este o lugar que vão todos aqueles que não creem em Cristo. Você está escutando, meu amigo? Você que ainda não creu em Cristo, você que ainda não professou a Cristo publicamente, você que ainda não foi batizado, esse é o destino para o qual todos aqueles que ainda não estão em Cristo irão. Muito cuidado! A maioria das pessoas que hoje estão no inferno imaginava que a morte nunca iria pegá-las. Elas imaginavam que iriam ainda durar muito tempo. Elas imaginavam que não iriam morrer imediatamente. Mas o que foi que aconteceu? De repente, a morte veio e as tragou. E se nós pudéssemos chamar cada uma delas hoje aqui na igreja, nós não podemos fazer isso, mas se nós pudéssemos, elas diriam assim para mim e para você: muito cuidado. Eu imaginei que estava tudo certo, eu imaginei que eu estava seguro, eu imaginei que esse não seria meu fim, mas de repente, inesperadamente, a morte me pegou e eis-me aqui, no inferno. Muito cuidado. O inferno é o lugar para todos aqueles que não estão em Cristo, serão enviados. E o restante do versículo 8 nos diz como será a morte. Veja só o restante do versículo 8. Leia comigo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras. O texto aqui nos diz as quatro maneiras em que a morte assola a terra. Assim como há 4 cavalos, existem 4 maneiras das pessoas serem desnudadas pela morte. E diz o texto aqui que, em primeiro lugar, a morte é devida à desumanidade do homem para com o homem, isto é, ele é morto pela espada. Segundo lugar, pela fome. Terceiro e quarto lugar, pela peste por animais selvagens. E independentemente de como a morte venha, diz o texto aqui, a morte ela vai cavalgar pela terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é parte da realidade deste mundo. Mas graças a Deus, que em Cristo, seja você morto pela espada, seja você morto por qualquer outra coisa, o seu destino não é um túmulo gerado. O seu destino não é a vergonha. O seu destino não é a aniquilação. O seu destino vai ser reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. E você vai ser recebido na glória. Eu quero terminar minhas palavras dizendo que depois que nós explicamos cada um desses 4 cavaleiros e seus cavalos, eu gostaria de mostrar para os irmãos como é que eles trabalham juntos. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, por favor. E eu já estou terminando. Veja só Mateus 24. Veja como o próprio Senhor Jesus Cristo interpreta esse texto de Apocalipse. Mateus 24, versículo 6 ao versículo 8. Veja o que é que o Senhor Jesus Cristo diz a mim e a você. Leia comigo. E certamente, em rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque isso aí é o cavalo vermelho. Isso é o segundo cavalo. Versículo 7. Porquanto
seja, a fome. Esse é o terceiro cavalo, o terceiro cavaleiro, cavalo preto. Versículo 8. Isso é o princípio das dores. A gente vai sofrer, muita gente vai padecer. Agora, versículo de número 14. Leia comigo. E será para testemunho a todas as nações, então, esse é o cavalo branco. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que está montado num cavalo branco. Ele é que conduz pela força do seu poder o evangelho, a pregação do evangelho. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. A história, ela não está... Ela segue o decreto eterno de Deus. A história está caminhando para o seu ápice, quando o Senhor Jesus Cristo voltará e instalará de forma definitiva o seu reino aqui na terra. E enquanto isso, saibamos de uma coisa: nada neste mundo poderá destruí-lo. Nada. Nem a pestilência, nem forças econômicas, nem a fome, nem a violência. Este mundo vai continuar a existir até o Senhor Jesus Cristo voltar. Enquanto o seu evangelho invencível for ser pregado em todas as nações. Nós temos que esperar isso. E aí, meus irmãos, naquele último dia, nós estaremos certos de que aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos é verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, perguntava: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, ou seja, será o cavaleiro vermelho? Ou a fome? Será o cavalo preto? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será o cavalo amarelo? Não. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele seja a glória. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, por o Senhor ter nos revelado no livro do Apocalipse que é o céu que comanda a terra. Obrigado, ó Deus, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é que ordena todas as coisas neste mundo, e que o destino das nossas vidas está seguro em Tuas poderosas mãos, porque até os inimigos do Teu reino, Senhor, estão debaixo da Tua autoridade e do controle de Cristo. Rogamos em nome de Jesus, em meio às dificuldades, às tribulações, às angústias que marcam este mundo, o Senhor fortaleça a nossa fé, para que nós nunca venhamos negar a Cristo, mas que antes, ó Deus, nós sejamos mais que vitoriosos por meio daquele que nos amou. E é assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos abençoemos. Presbítero.